Olá, estamos aqui para falar um pouquinho sobre faculdade de música, o que é preciso, todas as dúvidas, todas as questões a gente vai tratar agora com o professor Fagner Magrinelli, que está aqui comigo. Prazer recebê-lo aqui no Papo Musical. Me fala um pouquinho, Fagner, assim, a gente tem muitas dúvidas, assim, o que é preciso para se entrar na faculdade de música? Bem, para se entrar na faculdade de música, precisa-se ter um conhecimento básico de música em geral, da teoria musical e se tocar um instrumento. Que, como é um curso superior de música, não tem por finalidade de ser um curso básico ou inicial. A pessoa tem que ter uma certa bagagem musical e aqui vir desenvolver isso num outro nível. É necessário que o aluno se submeta a um processo seletivo, né, que ele é um processo seletivo que é feito em 2 etapas. Todos os cursos aqui na UFAL a entrada na UFAL é feita através do Enem. Então, primeiro o aluno tem que se matricular no Enem, fazer o Enem. Posterior ao Enem, existe um edital que é publicado pela universidade, que é o processo seletivo seriado, que é o processo de seleção para entrar no curso de música. Esse processo de seleção a gente faz uma prova de teoria musical, uma de percepção, como escutar os sons, uma prova de percepção e uma prova de instrumento. Depois dessa prova, o candidato é ou habilitado ou não, aí junta isso com a nota do Enem, aí se dá uma classificação. Então, o processo é Enem e o teste específico de música. E é necessário saber quantos instrumentos ou só um instrumento já é o suficiente? Bem, no nosso curso a gente tem algumas modalidades. A gente tem cursos específicos para certos instrumentos. Por exemplo, a gente tem o nosso curso é de licenciatura em música aqui na UFAL. Então, licenciatura em música com habilitação em instrumento, que daí a gente está oferecendo por enquanto violino, clarinete, piano e canto. São os 4 instrumentos que a gente oferece no momento. A gente tem um projeto de ampliar para oferecer que o aluno viria para o curso se especializar exclusivamente em um instrumento. A gente tem uma outra habilitação, que é a habilitação em educação musical, que é uma habilitação que a gente criou com o objetivo de atender, digamos, o baterista. A gente não tem um professor de bateria no curso, mas a gente abre um curso de habilitação em educação musical que seria aberto a qualquer instrumento. Então, a pessoa precisa para se submeter ao teste, se não for num dos 4 instrumentos que a gente está oferecendo específico, ele vem e pode tocar qualquer instrumento nessa prova. Então, faz teoria, percepção e na prova de instrumento ele vai executar 1 ou 2 obras no seu instrumento, independente do instrumento. Daí ele tem o acesso garantido ao curso de música. Me fala um pouquinho sobre a concorrência nesse curso. É grande ou ninguém quer mais saber de ser músico? Não, na realidade o curso tem uma certa concorrência. A gente normalmente recebe em torno de uns 120 candidatos para o curso. Depois do processo seletivo do curso de música, alguns não são habilitados. Daí eles voltam para o SISU, o sistema do Enem, para poder escolher outro curso. Mas dos habilitados, aí a gente acaba ficando em torno de umas 50 pessoas. Mas a procura inicial mais de 100 pessoas procuram todos os anos o curso que a gente oferece. A gente oferece a cada ano 30 novas vagas para o curso. Pela sua experiência, você é gaúcho, não é isso? A gente aqui em Alagoas costuma sempre falar que a música em Alagoas é difícil, que o governo de Alagoas não dá valor aos nossos artistas, que a gente não tem uma infraestrutura para a nossa música, para o nosso músico. Então você é gaúcho, claro, deve ter vivido de música lá. E me fala um pouquinho a diferença entre os 2 estados. O que você vê de diferente lá e aqui? Bem, a primeira coisa que eu vejo diferente, assim, eu não ganhava menos do que ganho hoje como professor no Rio Grande do Sul, trabalhando exclusivamente como músico. Ou seja, eu era violinista da Orquestra Sinfônica da Universidade em Caxias, da Orquestra da Unicinos, fazia também alguns trabalhos com a Sinfônica de Porto Alegre. E
todos os trabalhos lá no Rio Grande do Sul, por exemplo, trabalho de orquestra, um músico de orquestra, digamos, eu era violinista na orquestra. Cada orquestra que emprega assina a sua carteira, então é um trabalho com carteira assinada. Então, um músico no Rio Grande do Sul tem um campo de atuação muito, muito grande, porque existem várias orquestras em diferentes cidades que acabam empregando esses músicos, porque a cultura, a música, talvez por a gente ter uma colonização bem europeia, eu não sei, a música é bem mais valorizada lá no Rio Grande do Sul do que ela é aqui. Para ter uma ideia, a Orquestra Sinfônica de Porto Alegre, que os músicos são funcionários públicos, ela emprega 120 músicos, ganhando um salário de 5.500, que é um emprego. E além dessa orquestra, existem várias outras. Então, a maioria dos meus amigos músicos no Rio Grande do Sul vivem exclusivamente de tocar. Não se tem tempo nem para dar aula. Eu não dava aula no Rio Grande do Sul, não tinha tempo, porque realmente tinha uma agenda muito cheia com shows e se fazia um trabalho muito legal. Assim, às vezes vinham alguns cantores como Fafá de Belém, Milton Nascimento, fazer um trabalho com orquestra, se levava a orquestra para um parque, aí 20 mil pessoas vinham assistir o show. Assim, aconteciam ações muito, muito positivas. O que a gente vê aqui no estado de Alagoas é que a gente tem uma orquestra, que é a orquestra da universidade, aqui da UFAL, que é uma orquestra que não é profissional ou semi-profissional, porque a universidade oferece bolsas para essas pessoas virem agregar a orquestra, mas uma orquestra fora da universidade que pudesse dar um emprego de músico mesmo para atuar os músicos que tocam esses instrumentos que estão dentro da orquestra, a gente não tem. Uma outra questão também que existe em outros estados do Brasil e que não existe muito aqui, ou ao menos não ouvi falar muito, é a questão de lei de incentivo à cultura, né? No Rio Grande do Sul, uma das orquestras que eu tocava, a Orquestra Sinfônica da Universidade de Caxias do Sul, que na realidade a universidade lá contrata os músicos da orquestra da cidade, né? Então é a orquestra de Caxias. Essa orquestra tem uma temporada de mais de R$1 milhão e eles mandam projetos de lei de incentivo à cultura, conseguem as empresas que fazem o patrocínio e praticamente todas as orquestras ou todos os grandes espetáculos que vêm, às vezes se sugere fazer uma ópera, se traz gente de outros lugares do mundo. Tudo isso é feito através de lei de incentivo à cultura, porque existe no empresariado já uma ideia bem clara do que é investir aqueles 4% do imposto devido na cultura. Você destina, você não está tirando do bolso da empresa. Aqui eu já ouvi dizer de algumas pessoas que foram bater na porta de empresa e a primeira impressão que a empresa tem é de que vai estar tirando do bolso esse dinheiro e vai perder. Não, ele tira do imposto devido, ele deposita numa conta do projeto, que o governo cria uma conta no Banco do Brasil, e posteriormente, na hora de declarar o imposto de renda, ele vai deduzir aquele valor integralmente, o valor que ele aplicou no projeto. Então, existe uma certa carência de projetos via lei de incentivo à cultura do governo federal e o Estado e a Prefeitura deveriam também ter suas próprias leis, lei estadual e lei municipal de incentivo à cultura que abrissem editais, que em cidades assim como Porto Alegre ou em Caxias do Sul, que eu sou de Caxias do Sul, a prefeitura abre um edital todo ano, contemplando com valor X, 30, 40 espetáculos, para fazer esses espetáculos ganharem vida via uma lei de incentivo à cultura municipal. Então, se destina uma verba, se faz um projeto. O Estado, da mesma forma, o Estado destina uma verba para você também pleitear de algumas maneiras, para contemplar alguns projetos. E projetos podem ser de música tradicionalista, que lá é muito forte o tradicionalismo, vários tipos, todo tipo de ação cultural é plausível de se conseguir um incentivo governamental, um incentivo municipal, e se tem muita vontade de se realmente fazer essa cultura ganhar os palcos e tá disponível às pessoas. Talvez a última coisa, né, que é assim, uma coisa muito clara, diferença clara a gente vê no Rio Grande do Sul. A maioria das cidades, por mais pequena que seja, elas têm uma casa de cultura.
A Casa de Cultura. A Casa de Cultura, na minha cidade, por exemplo, ela está na frente da praça da cidade, ela tem um teatro, ela tem uma biblioteca, ela oferece um certo tipo de serviço e faz um trabalho de trazer espetáculos, ocupar a pauta da Casa de Cultura, trazendo espetáculos de nível nacional, internacional. E mesmo, por exemplo, assim, a prefeitura em Caxias do Sul também, eles têm uma companhia municipal de dança excelente, assim, que fazem um trabalho fantástico. São dançarinos assim de primeira grandeza. A prefeitura da cidade tem a Orquestra Municipal de Sopros, também emprega os músicos da Orquestra Municipal de Sopros. E várias ações, isso falando de uma cidade do interior, né? Na capital, então, em Porto Alegre, tem muito mais ação, muito mais iniciativa. Então, eu acho que a gente carece dessas iniciativas múltiplas, mas eu acho partindo do poder público, assim, porque a verba existe, o povo precisa, não é só comida, é também cultura, né? A gente precisa de cultura para que a nossa realidade consiga se mudar, porque às vezes a gente enfrenta um dia a dia com certa dureza, né, ou certas situações, e a arte às vezes tem, muitas vezes tem esse poder de transformar, né, de levar, fazer a gente sonhar. Porque eu volta e meia digo para os meus alunos que o que faz tudo que a gente faz, nós seres humanos fazemos, começa aqui, né? Se eu não imaginar você não imaginar em vir fazer um programa, começa tudo na nossa mente. E a arte tem um poder muito grande de estimular tanto o pensamento crítico quanto essa imaginação criadora. Você imagina, e aí as coisas ganham vida. Eu acho que todos ganham. A pergunta que não quer se calar: músico é profissão? Sim, músico é uma profissão. O músico tem ele tem um papel muito importante na sociedade. A gente precisa de música, a gente vive com música, a gente tem, não importa qual momento, se a gente voltar na nossa memória e pensar num momento feliz da nossa vida, provavelmente a gente vai pensar numa música que representa. Então, a música ela tá muito ligada à nossa sociedade. A gente consome música, a gente ouve música o tempo todo. Então, o músico tem um papel central, porque precisa se produzir música, não é? Sem músicos não haveria música. Então, já nesse estado bem fundamental, o músico é muito importante. Essa é uma profissão que existem vários campos de atuação, que o músico pode ir para os palcos, ser músico, ou músico de uma orquestra, ou músico de uma banda, ou um coral, algum tipo de ação que faça shows e que realmente vá ao palco se apresentar. Esse é um tipo de trabalho que o músico pode fazer. O músico também pode ir para o lado de ser professor, né? Porque muitas pessoas procuram, né, aula de instrumento. Eu toco violino, muitas pessoas procuram aula de violino aqui em Maceió. Tem uma carência gigante. Então, o músico pode trabalhar como professor, ensinando seu instrumento, trabalhar numa escola de música, às vezes abrir um próprio estúdio. Tem alguns músicos que alugam um espaço e fazem como um consultório, mesma coisa que digamos, um fisioterapeuta, um médico aluga um espaço e recebe seus pacientes. É uma profissão. O músico também pode alugar um espaço e receber as pessoas que estão querendo aprender música e fazer esse tipo de atendimento que sempre tem alunos querendo aprender. O músico também pode ir agora com a nova lei que exige, né, dos governos, música no currículo, o conteúdo de música no currículo escolar. Então, existe um novo campo de atuação agora. As pessoas têm procurado muito o nosso curso, que é de licenciatura em música, ou seja, que forma professores, para trabalhar nas escolas, escolas públicas, estaduais e particulares. Então, dentro de toda a cadeia educacional, se tem a necessidade do professor de música. A gente tem uma carência muito grande. A Secretaria Municipal de Educação teve aqui conversando com a gente para
tentar traçar uma estratégia para que eles consigam esses professores, porque não tem uma carência muito grande de professor de música aqui para atuar na escola pública. E o músico pode ir para a área da produção, tem músicos que acabam se especializando na produção de eventos, porque quando a gente vai digamos que a gente vai num grande show aqui no Jaraguá, existe uma produção por trás. Normalmente a pessoa que está envolvida com a produção é músico. Então, trabalhar com produção musical é um mercado também muito amplo, tem gente que se especializa muito com isso e faz a vida realmente trabalhando com a produção. O músico também pode trabalhar com a gravação, montar um estúdio. Muitos alunos nossos que saem do curso, eles montam um estúdio em casa, acabam fazendo gravações e por ter uma bagagem musical, um conhecimento musical já antes do curso de música, ter feito o curso de música para se especializar, tem um conhecimento musical muito bom, porque não é simplesmente apertar o gravar, tem que se ter uma certa noção, um conhecimento técnico, estético, né, do que é a obra de arte musical e como é que aquilo deveria estar registrado. Então, são diversas as áreas de atuação do músico. Eu acho que é um campo bem amplo de atuação e um mercado a ser desbravado aqui em Alagoas. Muito obrigado por sua participação, por ter aceitado nosso convite aqui para fazer parte do Papo Musical.